Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Oi galerinha, eu sou o David Anderson, professor de ciências e vou dar uma aula hoje para o 4º ano. O tema de hoje é evolução urbana em Cuiabá. E para que a gente entenda a evolução urbana da cidade de Cuiabá, a gente tem que voltar para suas origens, né? Cuiabá foi descoberta pelos bandeirantes em 1718. Na verdade, ela não foi descoberta. Eles pararam aqui em 1700, por volta de 1718 e desembarcaram onde vocês conhecem o bairro de São Gonçalo Beira Rio, no encontro dos rios Cuiabá com o rio Coxpó. Os bandeirantes eles vieram atrás de escravizar os nativos da região, os índios, para utilizá-los como mão de obra ou vendê-los. Atrás também de escravos fugitivos e também de explorar as riquezas dali. Nessas batalhas com esses índios para dominar essa terra, Pascoal Moreira Cabral acabou encontrando minério ouro, na região onde vocês conhecem como Coxipó do Ouro, nas margens do rio Coxpó. E ali, como naquela época o minério de ouro era muito importante para a colônia real portuguesa, e nós éramos colônias de Portugal, o interesse pela região, pelo garimpo em busca de ouro, aqui na região se tornou um pouco maior. Então as pessoas começaram a migrar para cá. Migrar como? Por meio dos rios, porque a gente não tínhamos aviões e carros naquela época, e apenas o transporte para a gente interiorizar, né, para as pessoas chegarem no interior do país se dava por meio de barcos, navios, a pé, desbravando as matas, ou por transporte animal depois de desbravar essas matas um pouquinho. Então era um pouco mais complicado. As rotas eram marítimas, a gente utilizava a água. E aí vocês percebem um pouco a importância da água para a construção da cidade. A cidade se constrói ao redor da água, porque sem água, que faz a manutenção da vida, a gente não consegue se manter. Então é um ponto importante que a gente deve aí ficar atento com relação ao crescimento da cidade, que cresceu ao entorno do rio Cuiabá e dos rios Coxpó. Na busca desse ouro, depois de um tempo aqui na cidade, Miguel Sutil, em 1722, descobriu, lá pelos lados das margens do córrego da Prainha, também descobriu o ouro. E o interesse por esse minério ficou muito mais forte nessa época. Então as pessoas começaram a migrar muito mais para cá. Foi o ponto onde começou-se a construção do Porto Geral, ali aquela região que vocês hoje conhecem como Porto. Iniciou-se nessa época também junto com Cuiabá, porque ali desembarcavam os navios trazendo e levando produtos, trazendo e levando escravos e matérias-primas aqui da região, que era matéria-prima, por exemplo, madeira, que era desmatada a região ao redor, a mata ciliar dos rios eram desmatadas e a madeira transportada para as outras capitanias. Nessa época foi construída a igreja matriz do Bom Jesus por volta de 1723, mostrando já um inclino à devoção católica das pessoas que estavam vindo para cá e que se tornariam os futuros cuiabanos, né? Nessa época também, a migração se tornou cada vez mais forte, o interesse pela região começou a crescer e aquele povoado, vamos chamar de povoado, aquela aglomeração de pessoas ali, começou a construir, ter uma certa infraestrutura e iniciou-se Cuiabá nesse ponto. Rodrigo César de Menezes, o governador da capitania de São Paulo, em 1727, torna esse aglomerado de pessoas, esse pequeno povoado, em vila, oficialmente na Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. E aí o comércio começa a crescer, começa a se estabilizar na cidade, junto com o garimpo e o a mineração de ouro e a extração de produtos relacionados, produtos daqui da região, frutas e a madeira daqui para poder exportar para fora. Durante esse período, descobre-se que não há tanto ouro nas jazidas encontradas em Coxpó do Ouro e no córrego da Prainha. E as pessoas começam a abandonar Cuiabá. Fica uma população muito pequena, começa a abandonar a vila, né, real, e a população se torna muito pequena. Apenas em 1734, com a descoberta de jazidas de ouro na região que hoje vocês conhecem como Vila Bela da Santíssima Trindade, é que a migração retorna com mais força a Cuiabá e o interesse da coroa real se torna mais evidente.
e ela transforma a Vila Bela de Santíssima Trindade ali na primeira capital, que seria a capital do estado do Mato Grosso. Nesse período, nessas transformações, a gente percebe que a Vila Real, né, a Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá, ela vai crescendo e se firmando como um polo de centro comercial. Ela ficava no caminho da rota comercial até Vila Bela da Santíssima Trindade e, portanto, ficava com uma parada, uma troca ali para depois passar a mercadoria para Vila Bela. E Vila Bela, né, vice-versa. Vila Bela exportava o seu ouro, passava por Cuiabá para chegar nas outras capitanias. Lembrando novamente que não haviam aviões, não haviam carros. A única forma de acessar esses locais naquela época eram por meio de barcos e navios, e aí utilizava-se o rio Cuiabá, tão importante para a construção da história da nossa cidade. Nessa época foi construída a Igreja do Senhor dos Passos como uma promessa, né, o cumprimento de uma promessa de um rapaz que foi, segundo a lenda, enterrado e saiu vivo de lá. E a Igreja do Rosário também é uma igreja dessa época também, tombada como patrimônio cultural nacional, pela sua construção e pela importância que ela tem para a época, inclusive para Cuiabá e também para a arquitetura. Nesse ponto, a gente percebe a evolução comercial. Cuiabá se firma como centro comercial. Vila Bela começa a ter alguns problemas com relação às doenças. Vila Bela está ali mais próxima da Mata Atlântica. Então, há uma questão de problemas relacionados a doenças que eles não conseguiam combater na época. Essa distância das capitanias de São Paulo, Minas Gerais e Goiás influenciava um pouquinho também nessa questão de manter a capital lá. Inclusive, a gente tem que notar que os governadores da província de Mato Grosso, da capitania de Mato Grosso, eles comandavam a capital Vila Bela daqui de Cuiabá, na época Vila. Passado esse período, em 1818, Cuiabá é elevada da categoria de vila para a categoria de cidade. E um pouco mais para frente, ela vira a capital da província, justamente por essas questões do centro comercial, que o Cuiabá já era mais forte, e por conta das doenças que existiam em Vila Bela. E também por ser mais perto das outras, agora, províncias, né? Que o Brasil já estava independente dessa época, em 1822. Vocês começam a perceber aí como é que a questão da ciência, a importância dos rios e da vegetação tem para a evolução comercial e para a economia de Cuiabá nesse período. A gente ainda tem a questão da Igreja da Boa Morte, construída por negros, que não aceitavam homens brancos na época. E aí você já tem mais ou menos quatro grandes igrejas aqui em Cuiabá, reforçando ainda mais a inclinação para a religião católica do povo cuiabano. Você tem o Campo do Ourique, também, que foi muito importante, que antes de se tornar o Campo do Ourique, ele era o Largo da Forca, onde, né, enforcavam as pessoas condenadas à morte. E aí depois ele virou o Campo do Ourique, que era onde ocorriam touradas na região, e outros eventos da cultura que foi se formando em Cuiabá. O povoado do Porto. Porto começou na época do início de Cuiabá, quando os barcos desembarcavam aqui, mas ele só foi oficializado como povoado quando foi construído o primeiro cais. E aí você tem a região do Porto, que já começou junto com Cuiabá lá atrás. Então percebam, aqui tem o Campo do Ourique em 1909, vocês percebem a questão que era uma praça da região, essa mudança da cidade, como é que mudou? Algumas casas, um morro ao fundo, e agora ela fica ali onde é a Câmara Municipal. Olha a questão da paisagem, a transformação. Mas isso tudo não teria ocorrido sem que a ciência, essa questão da ciência, o minério de ouro com garimpo, sem atrás da vegetação de Cuiabá, formada majoritariamente pelo cerrado, se não fossem os rios, os seus afluentes, para facilitar a questão do comércio de produtos aqui da região cuiabana, de frutos específicos da região, piqui, a manga, Cuiabá não teria mantido o interesse naquela época das pessoas virem para cá e ela crescer como cidade, se estabelecer como cidade dentro da província de
Mato Grosso. Depois você tem o Largo da Mandioca e o Largo do Palácio Provincial, que eram onde os governadores daquela época governavam a cidade, ou onde as pessoas com maiores poderes residiam. O Largo da Mandioca é uma praça, e na época se faziam muitas festas. Ele é conhecido por a questão festiva da cidade. O carnaval feito lá, as festas feitas lá, desde muito tempo da região. Então você percebe o crescimento de Cuiabá. Por volta de 1800, existe o acampamento militar, por conta da guerra de Cuiabá com o Paraguai, dominando as terras, e aí, durante essa guerra, surge Várzea Grande aí no meio, em 1867, como acampamento tanto dos prisioneiros paraguaios, quanto da área militar. E ela foi desmembrada e emancipada em 1948. Cuiabá se torna essa cidade grande, e aí o que vocês têm que entender hoje é a importância de tudo isso, dos rios, das jazidas de ouro, né, do minério, da questão da vegetação nativa, que facilitou aqui a dominância por terra, dos produtos aqui, da questão específica do que Cuiabá podia oferecer para o restante do país. E aí a gente começa a evoluir depois de um tempo, em 1800, a questão da cana-de-açúcar, a produção da cana-de-açúcar. Em 1900 fica-se mais forte a questão do comércio com a instalação das ferrovias. E Cuiabá se firma aí com um polo agroindustrial, agropecuário, na criação de bovina, na plantação de soja, de milho, que é muito importante para manter o PIB da economia do estado de Mato Grosso. É isso, galerinha. Fiquem em casa, lavem bem as mãos, não saiam para a rua. Os pais de vocês podem fazer qualquer coisa nas ruas com necessidade. A água e sabão, ela é suficiente para fazer a higienização das mãos. E tudo certo. Fique em casa. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.